Nosso Paraná é gigante e tem tudo para crescer ainda mais. Força para avançar, ideias para inovar. Mas para seguir construindo um Paraná com tudo, é preciso fazê-lo com todos, porque é a voz de quem sonha, trabalha e constrói o presente que abre caminhos para o amanhã. Com transparência máxima, a Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas para um progresso que transforma as cidades, que se importa em ouvir a população em sessões itinerantes e no orçamento participativo, que se une ao governo estadual para fazer o maior programa de abertura de creches da história e levar asfalto novo e vida nova a milhares de paranaenses, que respeita o dinheiro do povo, que devolveu quase R$ 1 bilhão ao Estado para juntos garantirem mais investimento aos municípios. Porque o nosso Estado não se divide, ele se soma para ser ainda mais forte por você e com você. Assembleia Legislativa do Paraná. Paraná com tudo e com todos. Olá, seja bem-vindo ao GCast Saúde da Gazeta do Paraná, seu programa semanal falando sobre saúde. Então, se inscreve aí no canal, aciona o sininho das notificações e deixa aí teus comentários, suas sugestões para os próximos podcasts. Que tema que você gostaria que a gente trouxesse para falar e você saber mais sobre esse assunto? Hoje nós estamos aqui com a doutora Kellen Avelar. Ela é dermatologista, vai já se apresentar melhor para vocês aí. E o tema hoje é estética. Vamos falar aí sobre que tratamento será que nós temos aí de mais moderno, porque lá na clínica dela tem os tratamentos mais modernos aí. Posso falar de carteirinha, porque também sou paciente dela lá. E aí, assim, ela vai trazer para nós o que tem de mais moderno aí dentro da estética facial e corporal. A doutora Kellen está sempre se atualizando, ela sempre vai em muito congresso. Então, ela vai trazer as informações bem frescas aí pra gente. E aí ela vai deixar os contatos também para vocês, caso vocês queiram acionar ela em alguma rede social, marcar uma consulta para saber melhor. Mas vamos saber o que dá, quais são os melhores tratamentos para a face e para o corpo, principalmente nesse período aqui de outono e inverno, porque tem alguns tratamentos, às vezes, que nesse período aqui são mais indicados, às vezes por menor contato com luz solar nesse período, né? Só aí tem que cuidar, às vezes, com os banhos quentes também, que eu também acho que aí, dependendo do que você faz, também não dá para... Tem que cuidar com essa temperatura da água aí também. Mas a doutora vai trazer para nós aí o que tem de mais moderno nessa área. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Lari. Fico feliz de você ter lembrado de mim. É um prazer estar aqui para conversar sobre vários assuntos, né? Estética, a dermatologia estética é um termo muito amplo, né? Mas obrigada pelo convite. Doutora Kellen, a sua agenda é apertadíssima, né? Pra gente conseguir esse dia aqui, eu acho que a gente já tá combinando isso já faz meses. Eu não sei se a gente não começou a combinar isso já o ano passado. Mas graças a Deus hoje deu certo. Bom, a gente falar um pouquinho de tratamentos estéticos. E aí, um dia eu estava conversando com você, doutora, e você comentou também que a estética tem uma questão de integralidade, que é um tema que a gente sempre traz aqui para vocês, né, nos podcasts, que a nossa estética, o que a gente vê por fora, também tem que estar bem por dentro, senão parece que é só a carcaça mesmo que está ali. O que você tem para falar sobre esse tema em específico com a gente aí, dessa questão da integralidade estética? Eu gosto de comentar com o paciente que eu trabalho com dermatologia integrativa, que é um tema que está muito em alta, né? A medicina integrativa. E na dermatologia integrativa, nós sempre gostamos de abordar o todo, porque quando o paciente ele não está bem consigo, ou se ele tem algum transtorno dismórfico corporal, que é, por exemplo, o caso até da série que está na moda lá, Beleza Fatal, né? Que tem uma personagem, que é a Gisela, eu acho, que tem esse transtorno. Então, você pode fazer N procedimentos, todos os de mais alta qualidade, de tudo bem feito, que você nunca vai satisfazer esse paciente. E também, fora o transtorno dismórfico corporal, tem o paciente que tem outros problemas,
relacionados a outros assuntos, porque a pele, a unha e o cabelo, ela só reflete as desordens internas, as físicas e as psíquicas, né? As do subconsciente também. Então, eu gosto de trabalhar assim, com o todo, né? Com o organismo, eu geralmente avalio todo o paciente no contexto geral, e aí eu coloco as prioridades. Né? E eu discuto com o paciente o que é prioridade naquele momento para ele. E nessa avaliação, Lário, o que a gente acha de patologias, assim, até às vezes algumas mais severas, outras não, que o paciente nem tinha noção que ele tinha, e aí o tratamento às vezes é muito mais fácil do que parecia, né? Certo. E aí, assim, você aborda então essa questão alimentar, atividade física, esse aspecto emocional, porque isso também reflete na pele. Sempre. Então, por exemplo, a gente vai tratar a celulite. Não tem como eu tratar a celulite e eu usar a tecnologia mais moderna, usar ultraformer, radiofrequência, onda de choque, descolar a celulite, usar bioestimulador, se eu não avaliar esse paciente no contexto geral. Um tema que está muito em alta agora é lipedema. Como é que você descobre um lipedema? Fazendo uma boa consulta, uma boa anamnese, tratando o paciente de dentro para fora, dieta, atividade física, e nós sabemos que essa questão do peso é para sempre, né? O paciente que tem a tendência genética, né, da obesidade, do lipedema, da inflamação, do inflammaging, que é a síndrome inflamatória, é para sempre. Não é só por aquele verão, né? Certo. E tem outras consequências também. Então, já que você falou de lipedema aí, lipedema é o que está na moda mesmo, né? O que que a gente tem para tratar o lipedema? Então, o lipedema tem... Nossa, tá surgindo muita coisa nova. Tô bem contente até. Eu sou da era em que eu estudei celulite, ela sendo somente, né, uma patologia estética, meramente estética. E hoje nós sabemos, né, que muitas das celulites não são só celulites, são lipedema mesmo, que é uma inflamação da gordura, né, uma gordura ruim, em que ela precisa ser tratada. Então, você tem que tratar o contexto. Tudo que inflama esse paciente, a gente precisa descobrir o que inflama esse paciente. Existem exames que mostram se esse paciente está inflamado e o quanto ele está inflamado. E aí eu tenho alguns indícios do que inflama esse paciente. Ou gordura visceral, ou é hábito de vida, ou é fumo, ou é álcool, é falta de atividade física, ou é o intestino. O intestino é um dos grandes vilões, né, do inflammaging. Então, eu preciso tratar o contexto geral. Tá? Então, esse paciente ele vai se cuidar, ele vai fazer o tratamento estético lá na clínica, que eu já vou falar o que contempla, mas ele vai fazer também dieta, atividade física e cuidados gerais em si. E não só por aquele tempo, né? Se ele quer manter todo esse tratamento, é para sempre. E a qualidade do sono também influencia. Sono total. Não falei sono, mas sim, ele interfere total por causa principalmente, né, pela melatonina. A gente já sabe que a melatonina, ela está presente no tratamento, pasme, do melasma, Nossa. tá? Cabelo, ela interfere ali no crescimento dos folículos e também, né, no metabolismo celular. Então, saiu uma melatonina recente que tem até alguma coisa para as unhas junto com a melatonina, né? Porque é cabelos e unhas, está totalmente ligada. Teve um dia que eu fui prescrever uma fórmula oral para paciente, tem alopecia androgenética, doutora, eu não preciso de melatonina, eu durmo bem, né? E então vamos lá, deixa eu te explicar, não é bem assim. A Asdin acabou de lançar um tônico super em alta de melatonina, né? Então, melatonina está super presente em várias reações metabólicas. E lembrando que quando é que a gente produz melatonina? Das 21 horas até meia-noite. Então, quem dorme cedo produz melatonina. Quem não dorme cedo não produz melatonina. Nossa, e tem gente que não dorme antes da meia-noite. E aí, outra coisa que é interessante, a melatonina, por exemplo, cada hora de sono, das 21 à meia-noite, equivale a 3 horas de sono bem dormida. Nossa. Cada hora de sono da meia-noite às 7 equivale a 20 minutos de sono bem dormido. Então, às vezes você fala, eu dormi 1 hora da manhã, acordei às 9 e tô podre. Porque não tem produção de melatonina. É verdade, tem muita gente que fala isso. Porque a gente se pergunta, às vezes, você dorme bem? Às vezes o sono não é de qualidade também. Esse negócio de dormir 8 horas aí é meio relativo, né? Não. Então, aí entra o caso de repente, suplementar. Se não tiver como mudar esse hábito de vida, às vezes eu recebo no consultório paciente que trabalha de dia, estuda de noite. Realmente, o paciente não consegue mudar esse hábito. Aí eu suplemento. E quem trabalha à noite, hein?
Não, aí piorou, né? Piorou cortisol, enfim, mexe toda a reação metabólica. Mas, nesses casos, claro que a suplementação nunca vai ser igual à melatonina endógena. Mas existem algumas boas melatoninas já hoje em dia, algumas de liberação rápida, outras lenta. Também tem que tomar cuidado, porque tem paciente que não se adapta a doses altas de melatonina, ele tem muitos pesadelos, mal-estar, então precisa de uma dosezinha bem leve. E assim vai. Não dá para todo mundo sair tomando melatonina, não, tá? Tem que ser bem prescrito, então. Isso, aham. E aquela questão do ciclo cardiano, que diz que tem um horário X ali para tomar. Exatamente. Tem isso mesmo? Sim, o ciclo tem a ver com tanto com a melatonina quanto com o cortisol, né? Então, isso tem a questão da luz. O nosso organismo, o cortisol, ele tende a ter uma elevação durante a manhã e vai baixando durante o dia. E ele é ativado com a luz, né? Ao mesmo tempo, ele é inativado, né, com a falta da luz. Então, por isso que quem tem dificuldade de acordar, nós pedimos que vai abrindo as janelas, deixando a luz entrar, para o organismo reconhecer e fazer o pico de cortisol. Ao mesmo tempo, a melatonina, que é a dupla do cortisol, ela não é produzida se tiver muita luz. É celular, TV. A gente fala que tem que estar um crepúsculo no quarto. É um breu mesmo. Um breu. Não pode ter luz, gente. Principalmente quem tem problema de dormir, tá? Precisa cuidar com as luzes hoje em dia de ar-condicionado, luz, aquelas LEDzinhos, tudo isso interfere. Parece uma bobeira, mas interfere. Tem que cortar as telas, fazer a higiene do sono, cortar as telas. O ideal é 2 horas antes, né? E isso envolve TV também. Mas eu sempre peço assim para ir mudando aos poucos. Às vezes tem gente que não se adapta, né? Então corta as telas 2 horas, eu acho ok, né? Isso é preciso no mundo de hoje. A TV, de repente, cortar 1 hora antes ali, ficando. Quem tem problema de dormir? E tem muita gente que acha que dorme bem, né? Sim, o que é pior, né? Porque aí aprofunda demais o sono e não faz o sono REM. Então também é um problema. E isso tem que ser bem avaliado e bem prescrito. Isso. Certo, você falou ali no lipedema que tem alguns exames específicos. Sim. E aí, que exames seriam esses? E quais que são os tratamentos, então, que você tem lá na clínica? Fala um pouquinho da tua formação. Você teve num congresso recentemente aí. Não sei o que trouxe de mais novo desse congresso pra gente. Então, assim, eu sou formada pela UniOeste em 2005, né? Fiz medicina, fui a 4ª turma UniOeste, com muito orgulho, né? E aí, depois, eu fiz a dermatologia, medicina estética. Já fui uma das primeiras a fazer medicina estética. Atuo em estética aqui em Cascavel desde 2009. E aí, depois eu fui aprimorando. Fiz cirurgia dermatológica, fiz tricologia, que é a especialidade dos cabelos. Fiz algumas formações também internacionais, todas voltadas para estética, tanto em Harvard, na Universidade de Lisboa, em Miami, nos ambulatórios de cadáver fresco, que é um estudo para injetor, né? E recentemente, agora eu terminei a medicina da longevidade saudável. Fiz nutrologia também, já estava esquecendo da Nutro, também foi lá atrás. Então, eu já fiz várias pós-graduações e atuações extras aí para tentar. Eu adoro estudar, né? Então, A clínica da doutora Kellen é linda, gente. Ficou enorme aquela clínica, né? graças a Deus, nós finalizamos ela agora em 2022, 22 para 23, e ficou maravilhosa. É uma conquista. E as redes sociais, ou como é o nome da clínica mesmo? É Clínia? Clínia. Clínia é o meu CNPJ, né? O nome da clínica, e nós somos em 4 sócios, temos 3 dermatos e um plástico. E agora, dentro dos meus profissionais, né, nós temos o grupo Kellen Avelar, porque eu tenho outros profissionais que me ajudam na área da estética, fisioterapeuta, esteticista, enfermeiro, técnico, porque a gente precisa de uma equipe, né? Para dar conta de tudo isso, né? Isso. E aí, assim, então, me fala então do lipedema. Que exames que são esse e que tratamento temos? Os exames principalmente relacionados à inflamação. Eu costumo fazer nós que trabalhamos com nutrologia e longevidade saudável, a gente sempre aborda exames, uma gama ampla, né? Certo. Então, eu preciso avaliar todos os exames que mostram inflamação. Então, homocisteína, ácido úrico, por exemplo, elevado, não quer só dizer que o paciente tenha gota ou descama, mão e pé.
diarreia. Ácido úrico elevado também é um sinal de inflamação. As provas de atividade inflamatória básicas, VHS, PCR, né? É tudo exame de sangue, então. Tudo exame de sangue, exato. É uma gama de exames de É sangue. isso. E eles vão estar elevados mostrando a inflamação. E aí você precisa ter noção de onde vem essa inflamação. Esse paciente tem resistência insulínica, tem gordura visceral, ele está comendo mal, está dormindo mal, enfim, não faz atividade física. De onde vem isso, né? Então, Intestino que não funciona. Exato. Aí é mais um trabalho mesmo de investigação clínica. E como tem gente que o intestino não funciona, né? Muito. Mais de 80% tem problemas intestinais. Muita gente acha que o intestino funciona bem porque vai todo dia no banheiro. E aí, quando você mostra a classificação de Bristol, que é o formato ali das fezes mesmo, você pergunta qual que é o teu tipo das fezes, né? Aí a pessoa responde, olha, o normal é este. Esses outros são mais acelerados, esse outro é mais lento, então não tá legal. E aí que a gente vai tratar o intestino e a vida muda. E é um tratamento longo, então, porque ele é muito É longo. completo, mas você tem que mexer com muita Isso. coisa. Aí, assim, entra medicamento nesse tratamento de lipedema, equipamentos? Geralmente entra. Medicamentos, hoje em dia nós usamos muitos nutracêuticos para desinflamar o paciente, além dos hábitos de vida. O intestino, se ele está inflamado, se às vezes às custas de uma SIBO, que é o supercrescimento bacteriano intestinal, nós entramos com antibiótico. Muitas vezes tem síndrome fúngica associada. Então, é um trabalho investigatório. Muitas vezes eu coloco nutri, especialista em intestino, tá? Tem muita coisa para trabalhar aí. E aí, nós vamos sim tratar com antioxidantes, anti-inflamatórios, todos geralmente os nutracêuticos, né? Que envolve mais esse trabalho pensando em radicais livres. Eu costumo falar assim, ó, por que que a coenzima Q10 é famosa? Ela é super famosa, mas o que ela faz? A coenzima Q10, ela é o gari do corpo. Ela vai lá limpando toda a sujeirinha do corpo. Né? Você fala, mas que sujeira. Como assim que sujeira? Radicais livres a gente produz quando não faz tudo correto. E quando não é fazer tudo correto? É quando come embutido, enlatado. Quase sempre. Quando toma álcool, quando fuma, quando não dorme direito, quando se estressa demais. Então, assim, todo mundo produz radicais livres. Mas também não adianta nós pegarmos uma coenzima Q10 de altíssima qualidade, sendo que o paciente está todo inflamado, intestino ruim, todo estressado, dormindo mal, comendo mal, né? Enfim, é tudo, é um contexto. Não tem milagre. Então, tem uma escadinha. Eu não vou colocar, por exemplo, um antioxidante de altíssimo, né, de primeiro escalão, sendo que o paciente está lá com o básico todo errado. Então, é uma pirâmide. Eu vou seguindo, né, os principais. Então, eu desinflamo o paciente, né, dessa ordem. O tratamento envolve, geralmente, perda de peso, muita atividade física, porque geralmente esse paciente tem na composição corporal muita gordura e pouco músculo. Ou eu tenho que trabalhar na conversão, né? E aí os aparelhos hoje, o que para mim, e eu acho que para muito, você que também já não sei se hoje em dia você trabalha com estética, Lari, já fez estética ou faz ainda, né? E os profissionais de estética, para mim, foi assim, o ponto de corte que me decepcionou, ao mesmo tempo me deixou feliz. Foi que a vida inteira nós tratamos celulite com aparelhos de calor. E hoje se sabe que o calor é super contraindicado no lipedema, porque ele vai piorar a inflamação. Vai dilatar tudo. E aí às vezes eu recebo pacientes, porque eu já fiz isso. Eu falo, calma, não condena esse profissional, porque era a informação que a gente tinha, né? Vamos usar radiofrequência para tratar lipedema, né? E hoje a gente sabe que não pode usar fonte de calor. E aí entra a criolipólise, a famosa criolipólise que já veio, né? Teve seu auge, voltou, caiu, enfim. Agora está numa fase assim não tão famosa, mas porque o que acontece é que nós tivemos muitas complicações com a criolipólise estática por queimaduras, e aí muita gente teve medo. Mas o protocolo de criolipólise para lipedema não é aquele que fica aquela placa lá congelando por minutos e chega até horas, né? Ele é em movimento. Então, se usa crio de placas num protocolo específico. Nós temos até um fisioterapeuta que ele é pós-doc em lipedema
lipedema. E ele, no mundo, é quem mais publicou artigos de lipedema. Então, eu sigo o protocolo dele, Dr. Carlos, que é o protocolo de criomóvel, né? Associado à onda de choque, porque geralmente tem fibrose. Sim. Então, esse eu gosto muito, é uma coisa mais moderna, que se usa esse protocolo da criomóvel de placa, junto com a onda de choque, né? E nós temos surgindo aí, agora, acabou de lançar um aparelho, até vou receber na clínica mês que vem, que é um aparelho para lipedema. Olha, Tá? que legal. Ele é como se fosse eu não entendi direito, assim, eu estou estudando a tecnologia, mas né, eu recebi da empresa a proposta de ter na clínica para conhecer. Então, como se fosse um LED para desinflamar a gordura. Olha que E interessante. aí, nos moldes corporal, porque a gente tem LED, né? Tem LED facial, tem LED, mas como é que a gente vai colocar, né, em áreas muito grandes? Não tem como, né? Certo. Então, é uma Depois tecnologia que você tá vindo. testar, você tem que vir aqui no podcast contar para nós qual que foi os resultados. Verdade. E aí, o lipedema e a celulite, então, existe uma diferença entre eles. Sim. Igual você falou, muito tempo a gente tratou tudo como celulite. Isso, exato. Geralmente, o lipedema tem alguns indícios, né? Você olha o paciente, a principal característica, assim, que te chama atenção é você olha o rostinho do paciente, e as pernas do paciente, principalmente de costas. As pernas não condiz com a face. Você olha para as pernas, parece de uma pessoa gordinha. E aí você olha para a pessoa, ela não tem sobrepeso, ela tá ali, né? E aí o tornozelo é inchado, aquela gordurinha lateral do joelho, tá? É favorável também, né? Claro, sinais na palpação ali, a gente tem geralmente dor, geralmente muita flacidez associada. Então, às esse é um paciente que se cuida, trata e não consegue melhorar. É porque exatamente a patologia está no lipedema. Né? E aí não foi feito exatamente a abordagem correta, né? E os tratamentos são diferentes para celulite e para lipedema? Ou são similares? Não, são diferentes porque celulite a gente pode abordar da radiofrequência, que melhora bastante. Né? Que daí é o calor. Isso, e já para lipedema não, a gente pode ter piora, né? Interessante essa informação, né? Dessa questão aí do calor, que realmente, como você falou, né? A gente que já tá com uma caminhada aí, né? Eu também formei em 2000, né? Quanto tempo que a gente está trabalhando aí pós-dermato ali? Eu fiz também já faz mais de 20 anos, né? Mas assim, realmente a gente pensava nessa ativação da circulação sanguínea e o calor era muito bem-vindo, né? E aí quando a gente pensa hoje nessa gama aí, realmente a gente tem que ter um olhar diferente, uma avaliação diferente aí. Exato. Então, cuide-se, avalia com um profissional que realmente entende, pessoal, porque às vezes gasta tanto. E aí, quando chega num profissional que tem essa competência, chega lá, ele avalia e muda e coloca outro tratamento, a pessoa fala, nossa, mas eu já gastei tanto. Então, não fica andando em círculos. Vai num profissional que realmente tem essa competência para avaliar e te dizer se é um lipedema, se é uma celulite. Esses dias eu ouvi falar muito, até a doutora Leandra teve aqui, eu até perguntei isso, vou perguntar pra doutora Kellen agora, porque tava uma história de uma escovinha, tipo uma esfoliação, um negócio pra fazer junto com a drenagem, e aí a doutora Leandra até frisou pra ter cuidado, pra não romper ali né, de repente fazer um monte ali de hematomas e tinha que cuidar, porque a pele também já é fragilizada no paciente de lipedema. Não é indicado, não. Aí entra a onda de choque. As ondas de choque, que é uma tecnologia mais recente também, né? Elas conseguem fazer com que melhore a fibrose, porque geralmente o paciente que tem lipedema tem fibrose. E é por isso que usava lá. Exato, por isso que tinha a questão da endermologia. A endermologia é muito bem-vinda para paciente de celulite. O paciente de lipedema, ele não tolera a endermologia, lembra? A dor, né? Você já usou, conhece, tem muita dor. E aí a gente estranhava, gente, mas como é que um paciente tem dor? Ele só tem celulite, porque ele tem lipedema, né? Mas E pode ter os dois também. Pode ter os dois. O que acontece, por exemplo, uma celulite grau 4 é uma celulite grau 4. O paciente de lipedema pode ter uma celulite já grau 4. Como é que a gente trata aquele furo que está lá formado na pele? A gente precisa descolar. Né? Não adianta fazer nenhuma tecnologia. Primeiro descola, faz o processo correto e depois associa as tecnologias. Para eliminar. Exato. Então, nós anestesiamos a região. Existe uma agulha específica, que é a agulha de Nocor, que ela é uma metade de uma flecha, uma hemiflecha, e essa parte da flecha é uma lâmina. Então, a gente anestesia, entra com essa agulha e corta essas fibroses, solta, essa pele vai subir,
vai gerar um grande hematoma. Esse hematoma também precisa ser bem tratado, porque senão ele vai manchar essa pele. O paciente tem que se cuidar naqueles dias, tem alguns cuidados específicos, tem que cuidar até com a ferritina dessa paciente, se não é alta, senão vai tatuar a hemosiderina na pele, e aí vai ficar a mancha residual. Então, é um tratamento global. E depois de descolado, nós associamos o tratamento da celulite grau 3, que é o quê? Aquela casca de laranja. Né? A casca de laranja, então, daí nós precisamos das tecnologias. Nesse momento da casca de laranja, que é importante decidir se tem ou não lipedema. Porque aí que entra, vai usar radiofrequência ou não vai? Vamos usar acriomóvel, vamos fazer ou não bioestimulador. Esse paciente, geralmente o paciente de lipedema, ele tem muita flacidez. Muita, mas muita. O paciente jovem com muita flacidez. Porque ele tem a deficiência do colágeno também, né? Pela degradação, essa inflamação da gordura, enfim. Então, o diagnóstico muda toda a sequência. Então, tem que fazer uma boa avaliação mesmo para ver o melhor para aquele paciente. Exato. Aí a gente fala de gordura, porque o lipedema é uma inflamação, a celulite não deixa de ser, mas aí com outro viés. E aí a gordura localizada, aquela gordurinha que persiste, às vezes não só no abdômen, às vezes aquela gordurinha do sutiã, ou aquela gordurinha no culote ali, naquela região do quadril mesmo. E aí, onde que entra, que tratamento tem para isso e como que eu vou diferenciar e eu posso ter tudo isso aí junto ainda? Sim. Bom, o ideal, de novo, entra a avaliação global, porque não adianta a gente querer tratar muito a gordura, né? Porque daí o paciente ele vai cansar, vai ter dor, vai gastar muito, enfim. Então, se é realmente só uma gordurinha localizada, a gente tem várias tecnologias para tratar. Assim como a aplicação dos esvaziadores de gordura. O que são esses esvaziadores de gordura? Eu costumo chamar eles de detergentes, eles são realmente detergentes. Os mais famosos, que é o desoxicolato de sódio e o famoso Lipstabil, o antigo Lipstabil, que é a fosfatidilcolina, hoje liberada novamente no Brasil, que até uns 4, 3 anos ele estava suspenso. Na época do Lipstabil, você deve ter lembrado dessa época, o pessoal começou a aplicar muito intramuscular nas academias, dava necrose e foi suspenso, liberação Anvisa cassou, e aí a gente ficou só com desoxicolato. Agora a gente tem de novo a fosfatidilcolina, e tem os botânicos também, que entra daí aqueles que ativam a circulação e o metabolismo, cafeína, alcachofra. Isso são aplicações. São aplicações. Então, eu aplico o produto e ele vai fazer uma detergência dessa gordura, ele quebra, né? E aí, isso vai ser metabolizado pelo corpo. Como que acontece isso? Essa gordura, ela vai virar um triglicéride na corrente sanguínea. Vai ser metabolizado pelo fígado. Tá? Por isso que é importante a dieta e a atividade física. Esse triglicéride, então, na metabolização lá, um pouco vai virar açúcar, vai virar açúcar, e o outro pouco ele vai acabar estocando de novo. Isso é normal do fígado, né? Certo. Ele faz essa metabolização. Então, porque se o paciente não gastar toda aquela explosão que teve essa liberação, se ele continuar comendo um monte, o nosso organismo, infelizmente, né, ele vai guardar aquilo lá, vai preferir metabolizar aquilo que está comendo e não aquilo que foi liberado de graça lá. Então, precisa fazer a dieta e a atividade física para ter esse aproveitamento. De novo, não tem milagre. Não tem milagre. Não adianta achar que foi lá na clínica da doutora Kelly, usou de última geração o tratamento, mas eu posso ficar comendo à vontade, sem fazer atividade física, que eu vou ter resposta. Não é bem assim, né? Tem que realmente fazer o tratamento como um todo, né? Já está investindo tempo, dinheiro. Então, realmente se dedica a isso, né? Ou então, por exemplo, o paciente vai lá, fez a aplicação e vai ter um fim de semana daqueles, com bebida alcoólica, sexta, sábado, domingo. Coitado desse fígado, né? Sim. Então, sim, existe essa metabolização. Então, precisa de cuidado. É um procedimento muito bom. Tem riscos? Sim, tem riscos. Tem risco de necrose, de uma má aplicação. Tem que saber fazer quantidade correta, senão a aplicação é pobre, né? O resultado é pobre, mas... E também não são todas as áreas que é liberado esses dois produtos que eu falei. Tá? Alguns a gente só pode fazer os botânicos, né? Que esses são mais lentos, eles não fazem a quebra da gordura, mas sim eles aceleram o metabolismo a quebrar essa gordura. Gente, isso aí eu vou frisar para vocês, né? Tudo que você for colocar para dentro do teu organismo, que é injetável, aí, gente, toma cuidado. Cuida o que você tá colocando, com quem que você tá
aplicando, porque é algo que é muito sério, não tem como eu aplicar e depois querer tirar do dia para a noite. E quantos erros a gente já viu, umas coisas assim feias, que ficou realmente umas coisas grosseiras, e aí depois quer consertar. O consertar é pior do que o fazer lá no início, né? E às vezes não tem conserto também. Então tem que cuidar muito. Os preenchimentos, eles são legais, mas a gente tem que saber o que está usando e realmente ter um profissional que avalie de competência. Porque os erros podem ocorrer também, só mesmo com profissionais qualificados. Mas aí, assim, ele sabe consertar também, sabe arrumar. E aí, às vezes, a pessoa que faz com qualquer pessoa aí, que às vezes não sabe nem o que está aplicando, o que está fazendo, o próprio pessoa que se titula profissional, e aí depois vai fazer o quê para consertar? Manda para um outro colega, ou não sei, até às vezes para um outro, realmente, uma outra área de profissão, porque não sabe o que fazer. Então, assim, quem faz esses tipos de aplicação, de preenchimento, de botox, tem que saber o que está fazendo, gente, porque se tiver alguma falha, tem que saber consertar. Certo, doutor? Não, e ainda assim, saber consertar, eu falo, não é tão fácil, né? Essa semana nós tivemos uma colega que fez um preenchimento e pediu a minha opinião e eu, olha, vamos tirar esse produto. Acho que está com isquemia. E aí nós já tiramos o produto, já chamamos o ultrassonografista que foi na clínica em horários inusitados, porque nós somos colegas médicos, nós temos os colegas e os respaldos. E aí já resolvemos o caso. Então, assim, mesmo profissionais de alto gabarito podem ter complicação, mas eles têm também alto gabarito para resolver. Sim. E uma facilidade para resolver, né? E tem que ter tudo, né, doutora? Eu falo Exato. assim, às vezes, realmente, quantas vezes a gente assistiu em televisão aí, que às vezes a pessoa acabou mesmo entrando em parada. E aí, assim, tem que ter o carrinho de emergência, tem que saber fazer as manobras. Se Exato. precisar socorrer, às vezes a pessoa nem ela já tinha uma alteração cardíaca, alguma coisa, e nem sabia o que você falou, quantas patologias, às vezes doenças que as pessoas têm e não sabem. E aí ela chega ali e você vai fazer um procedimento, mesmo bem avaliado e tal, pode ocorrer. E aí, assim, aquilo ali talvez só desencadeou algo que a pessoa já tinha. Só que aí você tem que ser rápido e ágil e saber o que está fazendo para intervir rápido naquele momento. Exatamente. Né? Bom, e quando a gente fala aí de estrias ou cicatrizes, o que a gente tem para essa área? De novidade, vamos lá. Estria é uma quebra de pele, cicatriz é uma quebra de pele também, que foi ativado o colágeno ali, né? Às vezes, alguma cicatriz hipertrófica ou queloidiana foi ativado o colágeno excessivo. Então, a gente precisa categorizar o que nós temos. Então, precisamos, depois de categorizado, escolher o tratamento. Então, na estria, geralmente ela é só uma quebra de pele, nós precisamos ativar o colágeno para fazer aquele auto preenchimento de dentro para fora. E aí, tudo que estimula colágeno vai bem. Então, desde você fazer um microagulhamento com uma caneta de microagulhas e colocar produtos que vão ajudar nesse colágeno, tanto hoje a novidade que é o PDRN, que é o boom aí, que é o que vem, né, o polidesoxirribonucleotídeo que vem do esperma do salmão, né? Que ajuda a formar, a acordar aquela célula velha e fazer com que ela volte a produzir colágeno, né? Ativos que ajudam silício, DMAI, enfim, os bioestimuladores, se a paciente tem muita flacidez, porque você puxa, a paciente tem, se ela puxa a pele, melhora, então ela não tem só estria, ela tem a flacidez que está piorando junto, ela precisa fazer bioestimulador para ajudar a deixar tudo mais uniforme. O laser, que é o que eu mais gosto, e aí entra vários, tem não ablativo, CO2, Erbium, né? Gente, outra coisa, um alerta, não vão por nomes, não é nome de máquina, gente, médico ou profissional que se garanta que seja bom, ele não vende aparelho, ele não vende fotona, ele não vende ultraformer, ele vende o resultado, o tratamento, tá? Então, assim, porque o fotona é o melhor, o fotona é um laser de Erbium Yagi. Tá? Eu não tenho fotona na clínica, eu não vendo o nome do aparelho. Eu vendo o resultado, geralmente eu associo. Eu tenho ultraformer, mas tem outro. Enfim, pense na física, enfim, confie no profissional e veja o protocolo que ele vai fazer para você. Mas não adianta ir atrás do procedimento em si, porque não é isso que vai dar resultado, né? É que daí os Dr. Google da vida, né? Vai lá e procura ver um equipamento, vê só os benefícios, as coisas maravilhosas que o equipamento faz. E às vezes você tem uma contraindicação para usar aquele equipamento, ou não é o melhor tratamento para você. Isso é complicado. E aí paga uma fortuna na sessão que não vai ser super indicado, né? Porque, infelizmente, tem profissionais que o paciente vai atrás do
procedimento e ele aceita o paciente pagar aquilo e fazer o procedimento mesmo sem ser indicado, né? E às vezes ia gastar até menos com outro procedimento com muita mais resposta. Exato, exatamente. Porque dos lasers, gente, nós temos muitos tipos de laser. Cada um trata um problema. Então, um estimula colágeno, o outro tem uma propriedade melhor de fechar poros, o outro tem uma propriedade melhor de tirar rugas, o outro tem uma propriedade melhor de tirar vasinhos, o outro tem uma propriedade melhor de tirar manchas. Então, laser nós temos vários. Tem aqueles direcionados para os pelos, né? Tem que ver qual vai ser a configuração do laser que nós vamos usar para aquele paciente. E aí nós temos as marcas concorrentes, né? Assim como carros tem, BMW, tem Ferrari, né? Sim. Então não é porque você não tem aquela marca específica que você não vai entregar resultado. Então vejam bem isto, tá? Doutora, e antes da gente entrar aí na face, que a gente vai falar um pouquinho de face ainda, eu queria saber no pós-parto, porque muitas mulheres aí engravidam, têm seus bebês, e aí já desesperam. Flacidez, gordura, estria, enfim, tudo aquilo que logo após a gestação, aí após ganhar o bebê, já se desespera com o corpo que tinha antes e acha que nunca mais vai conseguir ter aquele corpo que era o de antes. Qual é o período que ela poderia procurar um tratamento estético no pós-parto? E que tratamentos, assim, tem alguns tratamentos que são contraindicados, por exemplo, para um pós-parto imediato, assim, eu não sei nem se pode tratar bem de imediato. Isso, depende se for parto normal ou cesárea, né? Então, isso muda todo o nosso tratamento. A cesárea restringe mais. Geralmente eu me baseio pelo que os obstetras pedem, mas geralmente são 3 meses. A grande maioria das tecnologias também libera depois de 3 meses. Já o parto normal, 30 dias. E aí, claro, a gente tem que dar consciência para essa mãezinha de que o útero ele vai regredindo. Eu costumo mostrar, eu marco com lápis, olha, teu útero tá aqui agora, né? Que tá lá em cima do umbigo. Com tantos meses, ele vai descer no umbigo. Com tantos meses, ele vai descer metade do umbigo. Então, ele demora para voltar. São 6 meses para ele voltar, né? Então, às vezes, você quer aquele abdômen mais retinho, mas não vai ter. É o útero que tá grande ainda, ele tá regredindo aos poucos. E o útero nunca volta ao seu que era numa nulípara, né? Que é quem nunca teve filhos. Mas aí a gente usa muito da radiofrequência, que é não invasiva. Hoje nós temos as radiofrequências de altíssima qualidade, né, com alta potência. Agora está no boom das radiofrequências monopolares. Eu já tenho lá na clínica uma radiofrequência monopolar corporal. Hoje, agora, explodiu as faciais, porque realmente as faciais elas não existiam como realizar por ser de alta potência. Quer dizer o quê? Porque ela penetra profundo mesmo. Então, é a melhor para se tratar, porque trata gordura e pele ao mesmo tempo. Não vai ter problema, já 30 dias está indicado, não tendo lipedema, né? Sim. E a amamentação? Não tem problema também. O que tem que tomar cuidado na amamentação são os injetáveis. Vai fazer esvaziadores de gordura, vai aplicar. Porque eu sempre falo assim, até o Botox eu costumo tomar cuidado, apesar de ter saído nota da Sociedade Brasileira de Pediatria liberando, a gente não tem estudo quantificando ali quanto que passa no leite e o que vai realmente para esse bebê. O que tem que tomar cuidado também é com anestésico. Apesar também de ter saído agora um estudo novo mostrando que o que vai para o bebê do anestésico tópico é muito pouco. Mas eu sempre falo assim, não tem como a gente quantificar. Então, um cuidado a mais, por exemplo, aquela paciente que quer muito fazer o procedimento, mas ela tem receio, então eu peço para fazer o protocolo da anestesia. Que é o quê? O bebê já está um pouquinho mais, mais formadinho, já não está só no aleitamento materno, já tem condição de guardar um leite, então fica 6 horas, né, sem amamentar, dá a última mamada e faz o procedimento, e a partir dessas 6 horas despreza aquele leite e aí deixa guardadinho o leite para dar nesse intervalo, né? Esse é o protocolo da anestesia. Então, porque se passou alguma coisa para aquele leite, certeza absoluta que não vai para esse bebê, porque o que passou foi jogado fora e ela guardou o leitinho lá para o bebê. Então, eu gosto de ser bem Caxias nesse sentido. Mas já tem liberação para Botox, já tem, né? Para anestésico também. Apesar de a gente não saber a quantidade que vai para o leite, né? Mas para as mãezinhas que estão nos assistindo aí, a diferença de eu começar um tratamento em 3 meses de um pós-parto ou 6 meses, eu vou perder um tempo muito importante para o resultado estético? Não. Não, né? Não. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouquinho e ir mais segura. Sim.
Porque geralmente, por mais que elas tenham muita ansiedade de estar melhor, elas têm ao mesmo tempo receio, tá? Exato. Claro que assim, nós temos tecnologias igual a radiofrequência, o campo magnético, que também ajuda, que é aquela tecnologia que faz 36 mil contrações em meia hora, também ajuda a musculatura a voltar a ter tonificação melhor. Então, temos tecnologias que podem ser usadas, mas com os injetáveis eu peço cuidado. Certo. Então aí, ó, você que é mãezinha e tá com um bebê pequenininho ainda, às vezes pega um pouquinho, espera um pouquinho mais, aguenta aí os 6 meses para injetáveis. E aí, como a doutora falou, tem alguns aí que em 30 dias, se é um parto normal, você já pode fazer, mas não é invasivo, é na parte externa e já vai te dar uma boa resposta, vai até ajudar na tua recuperação para recuperar mais rápido. Mas aí volta de novo, né? Uma boa avaliação e um bom profissional. Gosto muito da doutora Kellen, porque ela é de explicar bastante mesmo, como ela falou aqui, ela mostra com os desenhinhos, ela explica tudo, ela dá aula, gente, pra gente quando vai lá. Mas é importante, né? É o seu corpo, né? Que vai ter que Eu você acho tem que entender o processo. Quando a gente entende o processo, você aceita melhor. Sim. Então, e nós estamos na era disso, né? Eu vejo muito isso até com as crianças, né? Não é assim, não pode. Por que não pode? Não pode, porque eu não quero e acabou. Não tem como. A gente precisa explicar. Olha, isso acarreta isso, enfim. Então, nós não podemos menosprezar os pacientes porque não tem o conhecimento médico daquilo. Eu acho que tem sempre uma linguagem para explicar. E ele vai conseguir entender melhor. Vai ficar mais seguro, né? Com certeza. Doutora, e dentro de facial? Facial aí, o que a gente tem de mais moderno aí, eu digo, para envelhecimento, para manchas, para próprio... A questão desse lipo de papada, essa questão da papada, aí tem alguma coisa que não seja cirúrgico? Isso gerou tanta polêmica que, assim, a papada é algo que é difícil de tratar e que dá um monte de complicação, enfim. Como é que tá toda essa conversa? Realmente, o resultado da papada, o melhor é o cirúrgico. O grande problema é com a disseminação dos tratamentos estéticos, de novo, vieram muitas complicações, né? O pessoal começou a fazer lipo de papada no consultório mesmo, alguns procedimentos realizados por profissionais não habilitados, e muitos pacientes, não foram poucos, né? Tivemos um N até considerável de pacientes que foram parar na UTI por lesão de vascularização importante aqui, com hematomas que comprimiram a via aérea. Sangrou tanto que a via aérea foi comprimida e teve que ser entubado. Então, assim, a lipo de papada não é um procedimento de extremo escalão, muito, né, que precisa ser para o profissional mais gabaritado possível, mas ele tem que ter a qualificação mínima para aquilo, né? E ele tem que ter uma noção de atendimento também, aquilo que você falou tudo agora há pouco. Tá? Agora, sim, nós temos como tratar não cirurgicamente exatamente com tudo aquilo que eu citei anteriormente, né? As tecnologias que tratam gordura. Então, a criolipólise trata, Ultraformer, que é ultrassom macrofocado, daí no caso, Ultraformer, desculpa, eu falei nome, né? É ultrassom, tá? Ultrassom micro e macrofocado, nós vamos usar o macrofocado para gordura. Os esvaziadores de gordura, eu costumo associar o ultrassom com os esvaziadores de gordura, mas aí nós temos que tomar um outro cuidado. Que, no caso, nessa região da face, como nós temos, por exemplo, aqui a região do jaw, inervação passando, esses principais que eu citei há pouco, que são os mais conhecidos no mundo, já não podem ser feitos. Por quê? Nós temos nervo. Nervo tem bainha de mielina. Bainha de mielina é gordura, que é em volta do nervo. Se eu aplicar, ele vai tirar a bainha de mielina, ou seja, vai dar problema nesse nervo. É uma proteção ali, não é nada de ruim. A bainha de mielina é essencial, né? Exato. O ultrassom macrofocado também, às vezes, pega inervação, mas é um distúrbio temporário. Já o esvaziador, não. Ele pode fazer uma paralisia facial permanente daí, né? Nossa. Porque ele tirou a bainha de mielina do nervo. E aí, eu geralmente costumo usar uma técnica de esvaziador de gordura mais avançada, que nós usamos com um produto que atrofia a gordura. Eu importo um produto dos Estados Unidos para fazer esse emagrecimento facial. Inclusive, eu fiz no meu rosto, e eu até mostrei, tem lá na rede social mostrando.
comentando, meu rostinho, né, era bem redondão, não que, né, ele tem ainda, né, a gente tem as características, É o eu tenho biotipo da pessoa, bochecha, né? é o biotipo, mas eu já não tenho mais aquele formato redondo, ele tem mais, né, contornos, porque eu fui aprender esse tratamento para fazer em mim. Então, nós usamos esse produto que atrofia a gordura, ele não é permanente, mas ele consegue melhorar a área do jaw, aqui, até desde a bochecha em si, e aí o contorno. Tem como a gente aplicar alguns bem no centro da papada, esses mais que são detergentes, só que em concentrações diferentes das que nós usamos no corpo. Certo. E aí não são todos os locais que tem. Por exemplo, eu uso um que eu importo da Espanha, que tem essa concentração específica. Então, é o que eu mais gosto. E, claro, tratou a gordura, vai sobrar flacidez. Então, tem que tratar também a questão da flacidez. Aí nós temos, né, tanto o ultrassom quanto a radiofrequência monopolar, aplicar os bioestimuladores e, claro, também tem que ver a estrutura óssea. A falta de mento também é uma questão, a projeção de mandíbula. Só que às vezes, o paciente tem visto tanto isso na rede que eles vêm querendo preencher mento, preencher mandíbula, mas não tratou o contexto. Então, tudo tem uma sequência, né, para ser feito. Muitas vezes tem muita flacidez que está desabado aqui, então precisa fazer um certo lifting, ou seja, microcirúrgico ou com fio, para poder fazer a cervicoplastia, que a gente chama, né? Ou a cervicoplastia cirúrgica, ou até com, se não for muito, com fio, com bioestimuladores nessa região temporal, enfim. Então, assim, depende muito do caso do paciente, mas tem muita coisa a ser feita, sim. Certo. E rugas? É o Botox ainda? O carro-chefe ou não? Dinâmicas tem que ter a toxina, não tem jeito, né? É o que causa, é a musculatura ali agindo o tempo inteiro. E aí, as rugas as já instaladas precisam ser tratadas. É uma quebra de pele, fratura dérmica. Então, já se instalou, tem que tratar. Como Não é que vai Botox tra- para tudo, Não. então. Aí, depois de ter feito a fratura dérmica, a gente vai tratar ou com peeling agressivo, com laser agressivo, tá? Mas precisa de abrasão, daí precisa de fazer um resurfacing mais específico. O Botox é mais, então, uma prevenção. Prevenção. E depois para manutenção. Exato. Colocaríamos assim. Então, não é tudo Botox. Você já tá com aquelas rugas bem demarcadas, profundas, e eu chego lá e falo, Botox é a solução. Vou em algum lugar aí, peço para aplicar e eu vou me frustrar. Que não é bem vai isso. jogar dinheiro fora. Uhum. Olha só a diferença. Vocês sabiam disso? Que o Botox não era para tudo que é tipo de ruga, né? Parece que ele ficou tão difundido que ele é para tudo, né? É a solução mágica. E manchas? Bom, manchas, nós temos lasers novos, né? Os lasers ultra rápidos, que é o picosegundos, que é o mais famoso de todos, né? O que acontece? Qual a diferença? A gente sabe, por exemplo, que o melasma, que é a mancha mais famosa, né? Ele é uma doença sistêmica. Isso é um ponto bem importante antes de falar do laser. Ele não é uma doença local de pele. Então, se o paciente, igual o lipedema, se ele está inflamado, se ele dorme mal, né? Eu preciso desinflamar ele de alguma forma. Se tem intestino ruim, e tudo isso interfere no melasma. Não é só a questão do sol. E, claro, o hábito de vida dele, né? Se ele usa ou não protetor, se ele usa um antioxidante, se ele usa o clareador, porque o melasma é uma falha numa enzima da pele que tá doidinha ali, tá produzindo melanina a mais. Então, eu preciso paralisar essa enzima. E existem alguns ativos que fazem isso, né? O mais famoso de todos, classicamente, é a hidroquinona, mas existem os mais modernos, né? O que eu mais gosto hoje em dia é o thiamidol, que também faz esse bloqueio, niacinamida, que tem uma ação fantástica de antioxidação e desinflamação. Então, tem que usar, tem que ser categórico, usar em casa os produtos e, claro, aí, para melhorar, pode tentar os tratamentos estéticos, mas o melasma é uma caixinha de surpresa. Ele pode reagir bem, como não pode. Por quê? Porque se eu inflamar, se eu agredir um pouquinho mais, essa pele Dá inflama aquele rebote de novo, já. dá o rebote. Por isso, os lasers mais famosos, são os mais consolidados, são os ultra rápidos, os picosegundos, né? Que vem lá da física, né? Microsegundo, nanosegundo, picosegundo. Então, o que mais existia, que é o laser Spectra, né? A ponteira croma do Etérea, são os mais antigos, que são o nanosegundos. Agora, a gente já tem a geração do picosegundos. Quem criou foi o Fotona, que é a marca mais famosa. Eu tenho, né, um picosegundos puro, que ele faz o quê? Então, ele vai entrar, ele vai estourar o pigmento, né? O laser, ele tem que ser tão rápido para ir lá, estourar pigmento, sair da pele sem causar lesão. Porque se causar lesão, já vai inflamar. Então, ele vai lá, bate, estoura e sai.
Então, ele não escama, ele não faz aquele efeito peeling. Esse é o propósito desse laser, tá? E o que eu gosto muito é aplicar dentro da pele os ativos principais. Ácido tranexâmico, niacinamida, né? Ativos que funcionem. E tem que tomar cuidado, porque geralmente são os que vêm lá de fora, que são os bons para fazer essa ação dentro do melasma, né? No Brasil, a gente não tem produtos bons, de qualidade estéril, para poder injetar dentro do melasma, tá? Nossa, manchas é complicado de tratar, né? É bem Eu bem acho que assim, minucioso. manchas e lipedema, a mancha é a lipedema da face. Porque assim, parece que é muito sistêmico, tem que arrumar tudo a casa, não arrumar adianta tudo. só aquele tratamento pontual, Exato. né? Ainda não tem uma cura, né? O melhor tratamento, eu vou te falar que o que eu acho que é o melhor tratamento do melasma é o ácido tranexâmico oral. Grande problema, ele é uma medicação que é protrombótica, né? Então, você precisa excluir tudo que esse paciente tem de risco de trombose, usa pílula, não tem. Como é que você vai garantir que esse paciente não tenha algum risco? Porque esse medicamento, ele engrossa o sangue, tá? Então, aí o paciente vai lá e fazer uma trombose futuramente, enfim, é bem Delicado, complicado. hein? Geralmente a gente usa a curto prazo, muito bem excluído, com muito exame. Às vezes eu peço avaliação do vascular para me ajudar, sabe? Então, eu tenho usado, mas é bem escolhido. E claro, com as outras coisas juntos, mas é o que eu gosto mais. Mas o Paciente problema é que... responsável, né? Isso, é. Então, muitos a gente exclui por ter contraindicações e outros porque não querem, porque eu sou bem franca, eu coloco mesmo os riscos, né? Infelizmente, a gente precisa disso. Não adianta eu querer entregar um resultado e depois de gerar um dano para esse paciente, né? Com toda certeza. Doutora, tratamentos agora no outono e inverno são tratamentos que talvez dependem de um tempo maior de recuperação, menos contato aí com a luz solar. Seriam esses que são os mais. A hidratação um pouco mais profunda, né? Porque agora os banhos já começam a ficar um pouco mais quentes. Agora é a hora que as dermatites seborreica do couro cabeludo vêm à tona, né? Pelo chuveiro. Agora é a época dos lasers e dos peelings, né? Todo mundo vai para o sol, querendo ou não, vai para a piscina, vai para a praia, vai para o lago, acaba fazendo exposição solar excessiva. Então, quem não quer envelhecer aí, um dos pilares do envelhecimento é a textura de pele. Textura de pele entra o quê? Poro, mancha, aquelas manchas de envelhecimento, né? Lentigo, ceratose, enfim, sarda, né? Que aumenta com a exposição, e o melasma. Então, agora é a hora dos lasers, é a hora dos peelings, porque, né, não tem tanta insolação. Tá mais friozinho, mas aí tem que fazer todo o tratamento com cremes específicos para tratar essa pele. Tem que hidratar. Tem que hidratar, tem que cuidar com o chuveiro quente, sim, tá lá. Banho demorado. Banho demorado. Tem todo um pós específico para esse paciente, né? E o protetor solar? Sempre. É estranho, A gente tem né? umas polêmicas, às vezes, né, do protetor ou não. A doutora Leandra teve aqui também e falou dos 3 dedinhos lá, que é uma quantidade grande de protetor. Quando você começa a ver, você fala, nossa, mas isso aqui eu vou me besuntar, literalmente, né, de protetor solar, para realmente ter toda essa... E aquilo que a gente falou, né, às vezes você passa o protetor solar, mas tem algumas partes do nosso corpo que a gente acaba não aplicando. O protetor você consegue absorver igual a vitamina D, né? Tem essa polêmica toda aí. Aplica, não aplica? Vou te falar. Lembrando que eu sou nutróloga também, né? Eu fiz a pós e nutro, né? Enfim. Então, eu tenho... E a longevidade saudável, então eu sou super favorável da vitamina D. Aí, o que os estudos mostram? É uma briga, tá? A Sociedade de Reumato briga com a de Dermato e assim vai. Os estudos mostram que 15% da área corporal você já consegue fazer absorção, exposta ao sol, já consegue fazer absorção de vitamina D. Então, ok, você não precisa deixar pode sim passar o protetor solar na face, não vai ter problema, igual na Sociedade de Reumato briga, que não é para usar, enfim, tá? Só que assim, o paciente não tem hábito de ir para o sol. Então não adianta. E tem muito paciente que também vai para o sol e não consegue fazer vitamina D. Então tem que ver o caso especificamente. Às vezes é melhor suplementar e pedir para ele cuidar, porque ele tem mais risco de câncer do que ficar indo para o sol, né?
Psoríase, por exemplo, é uma doença, a única doença que a gente manda ir para o sol. E tem que ser o sol do meio-dia, porque é o UVB que esse paciente precisa, tá? Então, não é bem assim. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Outra coisa que eu sempre falo, que também é personalizado, gente, que o bronzeamento, a reação do bronzeamento é uma reação benigna da pele. Tá? O que acontece? Você vai para o sol, o teu organismo, então existe a célula, né? O quadradinho da célula e o núcleo. E o teu organismo pensa assim: eu preciso proteger o núcleo. Então eu vou jogar melanina lá para cima para barrar os raios solares. Então, eu prefiro esse paciente que eu sei que não vai sair do sol de jeito nenhum, eu prefiro que ele entenda o processo e que ele vá gradativamente do que ele se torre. Por quê? Se ele for sem se proteger, né? O que vai acontecer? Os raios vão vir e vão direto para o núcleo. E vai causar mutação e vai causar câncer, né? Vai fritar. Vai fritar. Se ele entende que tem que ser aos poucos, que precisa ser gradativo, que precisa usar protetor, que ele pode se bronzear com protetor, então ele pode usar uns 70, 50, 30, vai diminuindo e ir aos poucos para o sol e que o bronzeamento ele é saudável, ele vai conseguir, e outra, é duradouro, né? Porque aquele que ele se torrou, não vai durar 15 dias, ele vai perder o bronzeado. Então, eu prefiro explicar dessa forma. É quando o pessoal fica vermelho, descasca tudo e já era. Então, assim, é importante ele entender que é uma reação natural do corpo, que é uma defesa, e que é mais perigoso aqueles torrões, né? Desde criança, às vezes, né? Aqueles torrões que foram levados, né, nas costas, em áreas bem propícias, que às vezes o paciente... Não vamos longe, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pega um paciente que trabalhou na agricultura há 70 anos. Tem muito paciente que não tem câncer. Mas você vê aquela pele toda envelhecida. Uma coisa é câncer, outra coisa é envelhecimento, tá? Então, isso é interessante separar. Aí, por quê? Porque ele ia com blusa comprida, né? Com chapéu. Ele é todo envelhecido, todo enrugado, todo manchado. Mas ele não tem câncer porque ele não se torrou. Ele tomou muito sol na vida, mas ele não teve abertura para o núcleo. Agora, pega, às vezes, uma pessoa que foi, sei lá, 10 vezes para a praia, dessas 10 vezes ele levou um torrão, né? Aí tem câncer. E é branquinho, não tem sinal de nada. Como? Mas eu nunca fui pro sol, eu sempre trabalho 30 anos no escritório, mas foi desde criança, levou 10 torrão. Por quê? É só lembrar o desenho, quadradinho, núcleo, né? O raio foi lá e atingiu o núcleo, tá? Então esse é o segredo. Agora, isso eu tô falando em câncer, não tô falando em envelhecimento, porque o sol sempre vai envelhecer, ponto, tá? O VA, que é daí mais o VA é que envelhece. Então isso é uma outra história, né? Entendeu? E aí o pessoal às vezes fazia até aqueles bronzeamento, que eu acho que não sei se faz hoje em dia ainda, mas enfim, isso é um que crime, era né? UVA. Tá super proibido, mais proibido do que nunca. Agora entrou em voga de novo ali em Santa Catarina. Exatamente. Com raio nocivo, super nocivo e sem proteção nenhuma. E o pessoal ainda quer, né? Beleza a qualquer custo. Que preço não se paga, né? Hoje tem como a gente se manter bela aí com tratamentos que até nos ajudam a ter mais qualidade de vida, a gente envelhecer com qualidade. Porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Mas, assim, tem muita coisa boa aí no mercado. Por isso, gente, faça uma boa avaliação, avalie bem a sua pele com um bom profissional. A sua condição de saúde determina o seu tratamento. As contraindicações que você tem para aquele tratamento. Não vai, como a doutora falou ali, vai numa febre, você nem sabe se a tua condição de pele condição de saúde, tá saudável para receber aquilo, se a tua pele vai resistir àquele tratamento e vai ser um efeito duradouro. Então, assim, realmente precisa avaliar todos os pós e contras com um bom profissional e definir o melhor tratamento. Doutora, o tempo passa rápido. Nosso podcast já tem que estar terminando. Eu vou pedir para você só finalizar falando um pouquinho, fazendo suas considerações finais. E falando um pouquinho aí de queda de cabelo, porque depois a gente vai trazer esse tema mais específico aí, mas depois do Covid teve muita queda de cabelo. E eu vejo que tem pessoas sofrendo até hoje com essa queda de cabelo. Não foi uma coisa assim somente temporária. Lógico, aquele período da doença e tal. Teve gente que quase ficou careca. Eu fui uma delas. Que, meu Deus, como eu já tenho pouco cabelo. Na verdade, não é pouco cabelo, é cabelo muito fino, né? Mas, assim, meu Deus, eu achei que ia ficar careca, literalmente. Mas, assim, eu vejo que até hoje tem pessoas que
ficaram com esse comprometimento dessa queda de cabelo aí. Então, se você puder falar um pouquinho se tem algum tratamento, alguma coisa que a pessoa possa intervir e fazer suas considerações finais. E já fica o convite aí para você estar voltando. Oba. E quem sabe a gente falar só sobre lipedema, só sobre celulite, só sobre mancha, porque dá um podcast sobre cada um desses temas aí Muito. pra gente estar conversando, né? Bom, vamos tentar resumir, né, gente? Cabelo também é um compêndio. Eu não gostava de tratar cabelo até chegar a um ponto que eu não estava conseguindo manejar e eu detesto não ter controle das coisas. Sempre falo para meus pacientes, se eu estou fazendo aquele procedimento é porque eu estou muito apta, porque eu não faço sem estar apta e eu não trato sem estar apta. E aí eu fui atrás de fazer a especialidade. E aí me abriu um universo, porque é muito além do que a dermato em si, a base. Hoje não, os residentes novos agora já estão saindo melhores em cabelo, mas quando a gente fez lá não tinha essa noção, porque mudou muito. Não por culpa do ensino, mas porque mudou mesmo. Teve muito estudo novo, muita doença nova vindo. Mas, enfim, nós temos muita associação de patologias. Então, é difícil o paciente que sofre com queda de cabelo intensa, que tem somente um diagnóstico. Muitas vezes ele tem alopecia androgenética, que é a calvície, né, masculina ou feminina genética. Ele tem o eflúvio, que é a queda transitória, seja aquela... O eflúvio acontece pós-amamentação, pós-dengue, pós-covid, pós-viroses, pós-anestesia, pós-emagrecimento intenso. Então, o eflúvio ele tende a ser transitório. Só que existe o eflúvio crônico também, que tem os seus fatores de gatilho. E muitas vezes ele tem, às vezes, uma dermatite seborreica, enfim, associado. Então, não é raro você pegar 2 ou 3 patologias associadas, além dos eflúvios nutricionais. É muito comum um paciente com ferritina baixa. Então, assim, a avaliação clínica da ferritina é que a ferritina tá ali de 20 a 300, né? Mas para cabelo ela tem que estar acima de 80. Vocês trabalham com os níveis de excelência, né? Por quê? Além. Aí, assim, porque o clínico ou o meu médico falou mal que eu tô repondo porque, enfim, não tem necessidade. Gente, então, assim, ó, é simples a avaliação. É só vocês pensarem o seguinte, tanto B12, zinco, magnésio, ferritina, nós temos níveis de referência, e os níveis laboratoriais de referência são feitos em cima de uma média populacional. Então, né, isso pode variar de local para local. Mas existe um nível médio e um nível ótimo e um nível mínimo, né? Se você tem, vamos dar um exemplo da B12, né? Se você tem uma B12 ali de 300, a B12 ela entra, né, em mais de 300 reações metabólicas e principalmente para cabelo, tá? E aí você ficou doente, você estava com a B12 em 300, você ficou doente, você teve aquele covidão ou uma gripe imensa, H1N1, H2N3, enfim. Você usou todo o estoque que você nem tinha. E aí você precisa manter as reações metabólicas principais. O que não é vital? O cabelo é vital? Não é vital. Ele vai cair. Não vai chegar lá. Mesma coisa a ferritina que leva o ferro para dentro da célula. Não tem o suficiente, vai para os órgãos vitais. Então, é por isso que a tricologia ela tem níveis de referência diferente da medicina tradicional. Tem que ter essa reserva, porque se eu não tiver essa reserva, ela não vai deixar de nutrir o que tem que me manter vivo. Exatamente. Para manter o cabelo bonito, a unha bonita. Então, se eu quero, tem que ter uma reserva mesmo para essas horas. Exatamente, porque infelizmente nós temos intempéries, seja esses intempéries, um estresse intenso. Por exemplo, teve uma perda familiar, né, um óbito de alguém que deixa a pessoa ali meses, gente, meses fora da sua normalidade. Não vai conseguir comer direito, não vai dormir direito, né, vai ter um estresse intenso. Ou então perdeu 10 agora com o Ozempic, Monjaro aí e tudo mais. Perdeu muito peso, né? Vai perder muitos nutrientes essenciais. Então, precisa repor. Fora as doenças, né? Covid, dengue, que são os principais que fazem cair muito cabelo, muito cabelo. Então, você precisa ter uma reserva. O mecanismo do eflúvio do Covid e da dengue é diferente desse que eu tô falando dos nutrientes, tá? Mas geralmente os pacientes têm a deficiência, mais a doença, mais o estresse, mais às vezes uma alopecia androgenética, por isso que gera essa queda que você está me comentando, de ter perda de mais de 50% do cabelo.
Então, essa também é bem sistêmica. Não, Queda de cabelo não é fácil de tratar também. É bem Parece que é sistêmica uma coisa que é integrativa, isso. E outro fator importante é a questão da síndrome pós-spike, né? Nós sabemos hoje que o Covid não ficou naquilo. Muita gente que teve o Covid teve síndrome pós-spike e a inflamação foi muito intensa. Tem gente que continua inflamado, não sabe por quê, mas o vírus ele não é só aquela coisinha lá localizada que foi de 2020, 2022, né? Sim. Ainda tem gente colhendo ainda. Tem gente colhendo ainda sofrendo com algumas infelizmente, os resultados da síndrome pós-spike. Doutora, deixa para nós, então, se o pessoal quiser ter um contato com você, onde que fica a clínica, o contato, o Instagram, como é que faz para ter um acesso de marcar uma consulta com você ou saber mais? Se vocês tiverem alguma pergunta diante do que a doutora colocou aqui, vocês podem fazer a perguntinha aí, a gente encaminha para a doutora também, assim que ela tiver um tempinho, ela vai respondendo para vocês. Ela falou aqui do Ozempic, do Mounjaro, é outra coisa que uma hora aí a gente precisa sentar e conversar a respeito disso, porque... o que realmente é efetivo e cuidar com as contraindicações e cuidar também com as consequências desse emagrecimento, às vezes, muito rápido, né? A gente não está falando que é ruim nem bom, a gente está falando que tem que se pensar em tudo isso quando se escolhe um método de tratamento, né? Vocês viram quanta coisa a gente aprendeu hoje aqui que não é bem assim estética, né? Que não dá pra gente fazer em qualquer lugar, com qualquer pessoa e que, para mim, ficar... com menos rugas, ou prevenir essas rugas, ou essa flacidez, ou essa celulite, ou esse lipedema, e tem muita coisa para ser levado em conta e escolher o melhor tratamento. Fala pra gente aí os teus contatos, doutora, por gentileza. Eu vou deixar o Instagram, que é mais fácil, né? @DRA Kellen, K-E-L-I-N-N de navio, doutora Kellen Avelar Dermato. E aí lá tem já o link da bio que direciona para vários contatos lá da clínica. Nós vamos ter satisfação em atender todos, né? Estamos bem abertos, dispostos a receber todos vocês. Então é isso, gente. Faz lá uma avaliação, qualquer coisa. Entra em contato lá pelo Instagram, a gente vai colocar no rodapé aí certinho o Instagram da doutora, tá? E aí faz um contato com a doutora, pode falar para ela, assisti o podcast da GCast Saúde, fiquei com dúvida nisso, vi que você falou a respeito disso, queria saber mais. Vai lá, faz uma consulta, troca uma ideia com a doutora e vê aí se realmente qual o melhor tratamento para você aí. É isso, pessoal, e até o próximo GCast Saúde.